Boa tarde. Cá estou eu novamente para vos mostrar um pouco mais de emissão de documentos no Inmax 4. Vou então à opção de movimentação, documentos de clientes e vou mostrar como fazer o lançamento de uma nota de remessa, ou neste caso uma guia de remessa propriamente dita com o Inmax 4. Ou seja, vou à opção de documentos de clientes, carrego em novo documento e a partir daqui é um procedimento muito semelhante ao Inmax 3, ou seja, vou escolher qual é a entidade e neste caso vou escolher aqui um cliente que até chamei de cliente novo. Este cliente novo, a seguir posso preencher todo o cabeçalho com todos os dados do cliente, ou seja, qual é a moeda que vamos utilizar, data de emissão, porque é o próximo documento, e ele por omissão está definido que vai emitir uma fatura, mas eu não vou querer uma fatura, vou escolher qual é o tipo de documento e vou dizer que vou emitir uma guia de remessa, por exemplo. Essa guia de remessa ele está-me a dizer que a próxima a ser emitida é a número 2, correto. Se eu quiser alterar mais algumas condições, como o vendedor, condições de pagamento, tipos de preço, etc., posso modificar. E recordo que sempre que vamos em cima de algum campo, ele nos mostra qual é a ajuda desse campo e os valores que pode ter. Depois, a partir daqui, é só começar a fazer o lançamento das linhas do documento. Como é que isso se faz? Bem, vamos aqui à parte de baixo do documento e aqui sim, com a ajuda, podemos selecionar um artigo ou então lançar o código do artigo diretamente. Por exemplo, aqui o artigo 10, caixa de CDs Sony, e eu chamo o artigo. A partir daqui posso modificar a unidade, por exemplo, os impostos. E já aqui uma pequena referência, quando há aqui uma indicação que podem existir vários impostos que nós podemos modificar, ou seja, neste caso eu poderia selecionar uma outra taxa de IVA a aplicar a este cliente, por exemplo, como podia escolher um outro tipo de imposto ou taxas e depois aplicar e dizer qual é que é o valor que é diferente. Esta já é uma das grandes diferenças do Max 4, que é a possibilidade de dinamicamente incluirmos aqui os vários impostos, as várias taxas e elas serem logo exibidas no próprio documento. A partir daí posso modificar o preço unitário, a quantidade, os descontos, o total, nada de muito diferente aqui. Inclusive eu posso modificar, por exemplo, o preço total e o próprio sistema recalcular qual é que é o preço unitário em função do preço total que eu escrevi. Basicamente a seguir o que faria era inserir linha. E ao inserir a linha o que é que vai acontecer? Como podem ver, a linha é colocada então já no documento. Poderia, por exemplo, adicionar mais artigos. Eu agora vou selecionar aqui um artigo do tipo composto, por exemplo. Tenho aqui o artigo 1001, que é uma caixa de PC com fonte de alimentação. Se eu escolher este artigo, o que é que o sistema vai fazer? Bem, é um artigo composto, aparece-me logo aqui um símbolo que é a composição. Permite-me definir logo automaticamente se eu quiser modificar ou quisesse alterar a composição do artigo, podia carregar aqui e o que me permitiria escolher os artigos compostos que compõem este artigo e modificar a ordem ou adicionar mais artigos, por exemplo, através de inserir. Digamos que podia modificar aqui toda a sua composição. A partir daí faço o lançamento, novamente posso definir quantidades, posso definir preços unitários, etc. E faço a inserção das linhas. Neste caso, ao inserir, como podem ver, há logo aqui duas notificações. Uns ícones gráficos que nos indicam, por exemplo, neste caso, que há mais do que um imposto ou uma taxa. E eu posso carregar em cima para ver. O próprio sistema me diz, ok, foi aplicado 20% de IVA e DECO RE 1 euro. Então, logo diretamente tenho essa notificação também visual. Também me permite aqui na opção, na coluna propriedades, por exemplo, modificar a descrição suplementar. Posso modificá-la. Ou então, também relativamente a este artigo, modificar ainda a própria composição, podia voltar aqui e alterar esta composição. Uma vez feito isto, poderia continuar a lançar mais artigos. Poderia, por exemplo, consultar os detalhes do documento e posso ver os totais que ele está a apresentar, por exemplo, a nível de valores gerais, de impostos e taxas, da entidade qual é que é, ou se quer alterar os dados, se já existem alguns documentos relacionados, outras observações que podia indicar em relação ao documento, etc. Podia colocar tudo isso aqui. Ou então posso, pura e simplesmente, terminar a imprimir ou terminar sem imprimir. Eu vou escolher o terminar sem imprimir, mas agora no quadro final para fechar o documento, podia já carregar e confirmar e fazer isso, ou então podia ainda selecionar que queria imprimir ou pré-visualizar o documento. Por exemplo, vou escolher aqui um logotipo, um documento com logotipo, e vou pré-visualizar. Então o que é que ele vai fazer? Vai mostrar o documento no ecrã com o aspecto que ele terá final, por exemplo, e aqui seria um dos impressos que podemos ter no Inmax 4, que podemos configurar, e depois aqui seria impresso ou exportado ou até enviado por e-mail, etc. E digamos que teria o documento emitido. Por hoje é tudo, e até uma próxima onde contarei mostrar mais algumas novidades do Inmax 4.
Obrigado pela vossa atenção.